Então, 1, 2, 3, gravando. Então, muito boa noite a todos e a todas. Né? Inicio informando, né? Não sei se todos pegaram antes, mas que a nota da avaliação parcial 1, ela já está disponível, né? Na plataforma aula, tá? No autoatendimento ainda não, mas eu acredito que nas próximas 24 horas, 48 horas, já esteve disponível, né? Porque eu já enviei para lá, né? Existe, só para vocês entenderem, né? Aqui na plataforma aula, um item que se chama envio de notas, né? Que eu estou passando, inclusive, com o cursor do mouse aqui por cima, né? E nesse envio a gente envia as notas de vocês para o autoatendimento, né? Isso eu já fiz, tá? Mas ocorre que há um delay entre enviar as notas aqui e elas aparecerem lá no autoatendimento. Então, eu até fiz monitoria antes, né, junto com o Elisandro, colega de vocês, né, e nós vimos que a nota no aula já estava lá. É só clicar sobre atividade que vocês vão conseguir visualizar a nota de vocês na atividade que valia 1,5 ponto, certo? Bom, retomando então a avaliação parcial 1, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, então, o gabarito, né, desse fluxograma. Claro, pessoal, eventualmente, tá, os fluxogramas de vocês, né, podem não estar exatamente igual a esse que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque, por exemplo, esse meu fluxograma aqui, que eu estou apresentando na tela, ele está no formato vertical. Eventualmente, alguns de vocês, né, se não me engano, até foi o caso do Elisandro, ele fez no formato horizontal. Né? É permitido, né, no fluxograma simples, realizar, desenvolver o organograma, o fluxograma, perdão, das duas formas, tá? Não tem problema, né? O que pesa mais é a simbologia, efetivamente, né? A elipse como início e fim do processo, né? Os retângulos, os blocos retangulares, né? As atividades, as tarefas, né? E os losangos representando atividades que envolvam decisão, né? E aqui, pessoal, o principal erro que houve, né, na atividade foi justamente que muitos, né, acabaram, por exemplo, aqui é a tarefa C, né? Então, a secretaria verifica se houve troca-substituição. Se sim, faz as atualizações, se não, continua o fluxo. Pessoal, a atividade C, ela envolve uma decisão, por isso que ela está dentro de um losango, né? E aí, se sim, né, se é necessário a atualização do cadastro, né, vai para atualização, o cadastro é atualizado. Se não, segue para a próxima decisão, que era a questão da secretaria verificar se houve inclusão ou exclusão de alunos. Se sim, ela atualiza o cadastro dos alunos, e se não, né, o que a secretaria vai fazer o quê? Lançar as notas e as faltas no sistema e enviar para a coordenação. Né, que, por sua vez, né, imprime as notas e vai enviar aos pais dos alunos, né, representando, então, aqui a atividade F, né, e que representa também o fim do processo. Né? Isso aqui é uma outra questão, pessoal, deixa eu autorizar aqui mais um colega a entrar. Né? Isso aqui também é uma questão, isso não envolvia erro, tá, pessoal? As duas formas eram aceitas, tá? Aqui, a atividade F, né, o envio do desempenho para os pais, né, poderia ser dentro de uma elipse, sem problema nenhum. Né? Assim como a atividade A também poderia ser dentro de uma elipse. Né? Eu, particularmente, gosto mais de destacar, né, o início e o fim da atividade com os dizeres início e fim. Tá? Mas também eu poderia começar aqui com a atividade A dentro de uma elipse. Certo? Tranquilo? Compreenderam, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Por favor. Oi, Igor. Sim.
O seguinte, esse fluxograma necessariamente tem que ser numa linha reta, ou ele pode fazer voltas na folha assim para aproveitar o espaço da folha? Então, eventualmente, tá? Um fluxograma simples, Miguel, não é tão comum nós utilizarmos conectores, tá? Mas sim, né, em fluxogramas de modelo mais avançado, e até no simples, por que não, né, nós podemos utilizar círculos que seriam conectores, né, onde eu tenho, por exemplo, o fluxograma ele é tão grande, o processo a ser representado ele é tão grande que ele não cabe numa única folha. Então, por exemplo, eu coloco lá dentro de um círculo a letra A, né? E depois, na folha seguinte, eu coloco como a primeira atividade ali a letra A. Né? Não seria a primeira atividade, mas sim o primeiro elemento, né, dessa nova página, a letra A. O que eu faço com isso? Eu fico simbolizando que que aquilo ali é uma continuação do que está na folha anterior. Né? Então, sim, né, nós podemos e até devemos utilizar conectores, porque eu estou trabalhando com vocês aqui processos relativamente simples, compostos de poucas atividades e de poucas tarefas, né? Mas muitas vezes eu posso ter, né, um fluxograma que não caiba numa única página impressa, né? E aí, por consequência, eu vou utilizar um conector. Então, por exemplo, eu tiraria aqui, né? Vamos supor aqui, né? E colocaria, deixa eu ver aqui as formas, né? Acho que fica melhor vocês verem visualmente isso. Vou botar aqui, eu vou transformar isso em círculo, tá, pessoal? Eu vou colocar... Oi, Miguel, fale. Não, a minha pergunta foi o seguinte: se eu sou obrigado sempre a manter uma linha reta, só com as decisões fora dessa linha, ou não? Não necessariamente. Tá? Não é eu acho, hein, Igor? Oi? O que o Miguel está perguntando fica como o que eu fiz, aquele que eu fiz a volta e voltei fazendo no mesmo... Eu fui para a direita, desci e voltei para a esquerda, entendeu? Ah, perfeito. Não foi linear, né? Não seguiu numa linha, isso, nem na horizontal, nem na vertical. Sim, Miguel, pode ser sim nesse formato. Eu vou aproveitar e vou mostrar o teu, então, né? Para que o pessoal possa visualizar outra possibilidade. Fala, Miguel. O meu também fiz ele. Tá, eu vou entrar lá para dar uma olhada. Então. Posso, Miguel? À vontade. Perfeito. Vamos lá. Então, eu vou entrar aqui em monitorinho. Tá, obrigado, Miguel. Eu já mostro para os demais, né? Até porque visualmente fica melhor, né? De nós demonstrarmos para os demais também, né? Compreenderem exatamente a tua questão, né? Porque até eu demorou um pouquinho a cair a ficha, né? Eventualmente. Ah, aqui. É Miguel, me dá o teu sobrenome, Miguel, para ficar mais fácil. Miguel Pellegrini, né? Coloquei aqui de tela e visualizei. Miguel Pellegrini. Vamos lá. É com E? Miguel, não, com I. Miguel Pellegrini Filho. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que foi a avaliação aqui. Vamos lá. Arquivo entregue. Perfeito, Miguel. Perfeito. Né? Tu não seguiu aquela linha, aquele modelo linear meu ali, né? Mas, né? Pode fazer essas idas e vindas aqui, né? Dá para entender no teu caso especificamente de uma forma bem tranquila também. Né? Aqui o início do semestre letivo, o fim, né? Aqui os professores enviando os formulários para a secretaria verificando então se houve a troca ou substituição dos professores, né? E adiante, né? Faz as atualizações no sistema, né?
aí verifica se houve exclusão ou inclusão de alunos, vai adiante, a secretaria lança notas e faltas no sistema, perfeito, isso aqui mesmo, tá? O que eu confundi na tua questão, Miguel, eu entendia que, por exemplo, se esse fluxograma, ele terminasse aqui nessa... não terminasse nessa página, nós precisássemos avançar para uma outra, aí eu poderia botar conectores aqui, né? Eu encerraria aqui com um círculo, né? Onde eu teria a letra A, né? E na próxima folha eu iniciaria com um círculo também com a letra A, para indicar que aquele fluxograma, né, da primeira página, ele continuava a partir dali, né? Mas ele pode ser feito nesse formato aqui, sem problema nenhum. Ficou até bem legal, porque, vou ser bem honesto contigo, tu conseguiu representar até melhor que o meu gabarito numa única página, né? Eu tive que rodar para cima, para baixo, o meu exemplo para vocês visualizarem o todo, né? Aqui, praticamente sem precisar diminuir tela, nada, já fica bem visível o fluxograma como um todo, né? Assim como fica o do Elisandro e de vários outros também. Parabéns, certo? Joinha, ficou bem legal. Deixa eu permitir aqui a Kelly a ingressar também, para darmos continuidade, né? E o que eu falava, pessoal, que nós tivemos o maior índice de erros mesmo, foi que normalmente alguns alunos estavam colocando o losango, né, aqui no sim ou no não, né? E na verdade, é a atividade que envolve a decisão que recebe o losango. Esse foi o maior errinho assim, que houve nos fluxogramas, né? Nada que rebaixasse tanto a nota, né? Mas ainda assim, né, com o feedback para próximos fluxogramas, né? Se atentar para essa questão, certo? Tranquilo? Bom, o Elisandro está balançando a cabeça ali, eu senti que sim. O Miguel vai me responder agora. Beleza, joinha. Então, vamos seguir, certo? Deixa eu ver. A aula anterior, pessoal, eu deixei um TDE para vocês desenvolverem, né? E também nós tínhamos uma semipresencial que envolvia a construção de mapas mentais acerca de um artigo referente ao 5S, né? Deixa eu entrar aqui na sala novamente. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o mapa mental sobre o artigo referente aos 5 censos. Então, a atividade semipresencial que eu fiz referência anteriormente. Eu vou pegar aqui o da Aline, então, para compartilhar com vocês. Eu não fiz não visualizei previamente, né, mas aqui ela trouxe um mapa mental simplesinho, mas bonitinho, né, como diriam, né? Exatamente com os 5 censos em si e o significado de cada um deles, né? O censo de utilização, né? Ou também chamado censo de descarte, né? Onde a gente define tudo aquilo que é útil e o que não é, né? E faz a separação para possível descarte, né? E para reorganizar o espaço, né? Para ter uma melhor produtividade, né? Isso aqui nos escritórios é muito comum o pessoal começar fazendo pelas gavetas, né? Onde tudo que está nas gavetas é verificado, se tem necessidade de estarem lá ou não, né? Inclusive, muitas empresas estão cada vez diminuindo mais o número de gavetas, né, nas mesas para os funcionários, justamente para não ter, né, acúmulo
de coisas guardadas nas gavetas, né? O segundo senso, o senso de organização, né, onde se ordena cada objeto, né, de uma maneira inteligente, né, que seja de fácil acesso, né, uma vez que a gente deixa aquilo que é mais utilizado, né, de uma forma mais fácil de ser acessado e com sinalização, né. Então, por isso que normalmente quando eu falei do processo das gavetas nos escritórios, né, normalmente depois se colocam etiquetas nas próprias gavetas, identificando o que são itens pessoais, o que são, exemplo, notas fiscais a serem enviados para o setor fiscal da empresa, né, enfim, tudo organizado, né, com um local pré-determinado para depois encontrar da maneira mais fácil, né? Especialmente deixando mais à mão aquilo que é mais utilizado com frequência. Depois do terceiro item, a limpeza, né? Primeiramente, tentar entender, então, a causa da sujeira para evitar sempre que possível, né? A utilização de materiais, né? Dos próprios cestos de lixo para separar o que é reciclável, né? E também aquela questão, se sujou, limpe, né? Nas empresas que utilizam a gestão da qualidade, né, normalmente o time de trabalho ele é responsável pelo menos pela célula de produção, mas também não só por isso, né, ele é responsável pela própria limpeza da célula, né, pela preservação ali do seu ambiente de trabalho, né. O quarto senso é o senso de saúde, né, no artigo citado como senso de bem-estar, né? E como o próprio nome já diz, né? Ele cuida da qualidade de vida dos trabalhadores, né? Da higiene e da segurança no ambiente de trabalho, né? Uma vez que a ideia é promover ações que vão estimular, né, uma fácil comunicação, né, para o entendimento e resolução dos desafios. E por fim, a autodisciplina, né? Que é justamente retomar os 4 censos anteriores, né, fazendo rodar o nosso PDCA, né, a função de planejar, de executar, de verificar e de agir corretivamente, né, justamente para quê? Para transformar esses 4 S's numa rotina, né, em hábito, né, efetivamente. Então, esse aqui, o mapa mental, então, da colega Aline, muito bom, né, muito bem, representando aí o artigo referente aos 5 censos, especialmente na questão teórica, né, do referencial teórico desse artigo, certo? Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma colocação? Vou entender esse silêncio absoluto como um não. Tá tudo tranquilo, beleza. Qualquer coisa, né, pessoal, por favor, se não se sentirem à vontade para falar em frente à câmera, digitem ali, podem digitar no chat, né, que eu faço a leitura aqui. Ok? Então, essa atividade semipresencial, né, deixa eu voltar aqui. Para a tela aí da nossa disciplina. Então, na sequência, né, da atividade semipresencial, aí eu tenho a elaboração de um procedimento operacional padrão, certo? Que eu vou pegar aqui também de forma aleatória. Tá? Vou pegar aqui o da Amanda, que eu vi que ela está conosco, né, na aula de hoje. Ela havia acessado já a nossa turma. Né? Vejam aqui que ela pegou, né, desenvolveu, melhor dizendo, um procedimento operacional padrão para o preparo do arroz, né, cujo responsável seria o cozinheiro. Né? Então, a data em que foi estabelecido o padrão, né, a data de revisão desse padrão, o número da revisão, né, a primeira no caso, né, um código aqui de identificação desse padrão, né, e por aí vai. Pessoal, esse item aqui, revisão,
né, de quando foi estabelecido e das revisões, ele é importantíssimo, né, porque os padrões, né, eles não devem ficar ad eternum na empresa, né, eventualmente, né, com o passar do tempo, com a inclusão de novos recursos, especialmente recursos tecnológicos, né, de informática, muitos processos mudaram e vêm mudando, né, e por conta disso, né, é necessário que constantemente a gente esteja revisando, né, o que foi anteriormente proposto, né? Senão vai acontecer aquela questão que eu até estava falando com a minha esposa hoje de tarde na nossa loja, né? De que muitas vezes, né, as pessoas fazem as coisas, né, as atividades, as tarefas, sem questionar o porquê, né? E muitas vezes, se tu vai perguntar para elas lá no chão de fábrica, né, por exemplo, por que você faz isso, né? Eles vão dizer, não sei, sempre foi assim, né? A que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e você sempre assim, Gabriela, né? Para quem já me escutou cantando ao vivo, acredito que, né, aqui pelo Meet não deve ter funcionado melhor, né? Acho que está dentro do mesmo padrão, né, Elisandro? Assim, padrão Igor de qualidade, né? De cantor. A Patrícia até deu risada. De fato, ainda bem que mais ou menos por aí. Como professor, como consultor, né? E não como cantor, mas tudo bem, né? Faz parte, certo? Aliás, já vou até adiantar para vocês, tá, pessoal? Se tudo correr bem, dia 3 de novembro, tá? Eu consegui agendar uma palestra sobre o Seis Sigma com uma das três maiores autoridades aqui no assunto no país, tá? É um professor da Unesp de São Paulo, né, que deve falar para vocês sobre o Seis Sigma, né? Ele é Master Black Belt, um dos 3 da América Latina certificados pela ASC, tá? Então vai ser uma conversa aí bem bacana, né? Dando um spoiler aí do que tem por vir aí na disciplina, certo? Então já deixo aí esse spoilerzinho aí, certo? Voltando aqui pro procedimento operacional da Amanda, né? Então, os materiais que são necessários aí para a preparação desse arroz é uma chaleira, a colher, o arroz, o azeite, o sal, a cebola, o alho, né? A água, a panela e o fogão. E os passos críticos, né? Verificar quantas pessoas comerão o arroz, né? Que no caso especificamente dela seriam 4 pessoas. Depois colocar água para ferver na chaleira, né? 3 xícaras de água para 1 de arroz. Colocar azeite, né? Ou colocar o azeite para esquentar na panela. Né? Depois de quente, fritar cebola e alho até dourar. Após, colocar 1 xícara de arroz e fritar no azeite. Na sequência, acrescentar 3 xícaras de água quente. 1 colher de chá de sal. E depois esperar secar aproximadamente 30 minutos e estará pronto. Pessoal, eventualmente os passos de vocês cozinharem o arroz pode mudar em relação a este, né? Mas, né, para o gosto da colega Amanda e possivelmente da família dela, esse é, né, aquele procedimento que vai garantir, né, um arroz sempre bem feitinho na casa dela, certo? Na verdade, muito do que se estabelece como padrão tem como fundamento justamente isso, assegurar que o resultado seja, pelo menos na grande maioria das vezes, igual, porque o processo sempre é rigorosamente o mesmo, certo? Como foi o caso aquele do exemplo que eu citei para vocês do café. Depois, em relação ao manuseio do material, né, após feita a refeição, lavar todo o material utilizado, secar e guardar. O arroz deve ser mantido sempre em temperatura quente. Os resultados esperados, né? O arroz sempre novo e quente. Arroz na medida, né? Nem salgado e nem sem sal. Né? Isso também é uma questão aí que normalmente as pessoas têm
uma preferência ou outra, né? Mas o ideal é que esteja em equilíbrio. Né? As ações corretivas, no caso de haver reclamações, né? De o arroz estar salgado ou sem sal, verificar se foi, então, utilizada a quantidade certa de arroz, de água e também de sal. Depois aqui a aprovação, né, pelos diferentes executores, a supervisão e a chefia. Correto? Tranquilo? A preparação do arroz aqui por esse procedimento operacional? Joinha. Oi, Igor. Pessoal. Sim, Elisandro. Não, eu queria te perguntar assim, ó, tem alguma, pelo que eu vi aqui nesse relatório, tem alguma coisa assim, tipo assim, o que precisa, são, tipo assim, não sei se seria dimensões ou alguma coisa desse tipo assim, ó, relacionado ao processo, relacionado ao manuseio desse material, relacionado a algumas coisas, ou isso aí varia de empresa para empresa? Varia muito de empresa para empresa, Elisandro. Eu vou aproveitar a tua pergunta, tá? Não é tema da nossa disciplina, né? Nós normalmente não detalhamos tanto assim, mas eu vou pegar aqui um exemplo de uma outra turma, tá? Que a disciplina aí sim, tá, Elisandro? É mapeamento e gestão de processos. Então, toda ela, né? A gente trabalha com o mapeamento e com a gestão dos processos e com as diferentes ferramentas de fazer isso. Tá? Deixa eu entrar aqui e aí. Então, o foco desse Sim, fale. O foco principal desse procedimento operacional padrão é vir a garantir, então, que na maioria das vezes o produto saia igual, vamos dizer assim. Exatamente. Que saia em conformidade com as especificações, igual aquele conceito que a gente viu no início da disciplina, recorda? Eu vou vou mostrar um outro exemplo, tá, pessoal, de um formulário de procedimento operacional padrão, tá? Esse aqui representado a partir de um fluxograma vertical no padrão da ASME. O que é a ASME? É a Associação Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, tá? Pessoal, vejam que aqui eles agregam, na descrição das atividades, eles agregam, por exemplo, a distância em metros, né? Por exemplo, de uma célula até a outra, até onde que eu vou ter que me deslocar com aquela peça, com aquele componente, para desenvolver aquela atividade. Né? Podem ver que aqui os símbolos aí são de acordo, então, com a Associação Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, né? E aqui eles também colocam uma outra questão muito importante, o tempo dispendido para executar as tarefas, né? Eles fazem cronoanálise, né? O que é a cronoanálise? É pegar o cronômetro, né? E, de fato, verificar qual é o tempo, né, de cada uma das atividades e qual vai ser o tempo, né, dispendido naquele processo, né, o que a gente chama do lead time, né, qual o tempo total do processo, desde o início da sua produção, né, desde o pedido, melhor dizendo, né, até a entrega desse produto ao consumidor final. Né? Então vejam que aqui, né, esse modelo até não, tá? Mas eu tenho aqui sim, só que está no cabeçalho, tá? Nesse modelo, inclusive, né, aqui eu tenho o presente, né, e o proposto, né? Quantas atividades de operação, por exemplo, são realizadas no fluxo atual, né? E quantas vão ser no fluxo proposto? Assim, quanto eu vou percorrer em metros, né? Ao longo do processo de produção de algum determinado item, né? E quanto que eu despendo atualmente em termos de tempo. Assim, o quanto eu vou ter, né, no meu fluxograma futuro de tempo e de distância a ser percorrida, né? E aqui eu faço, aqui vamos dizer assim, a chave mestra aqui do meu formulário é justamente procurar identificar o quanto que eu vou economizar, tanto em termos de distância, quanto em termos de tempo na execução do processo. Né? Então, aqui eu tenho
né, justamente um modelo aqui de procedimento operacional padrão que já engloba o fluxograma, né? Eu posso fazer aquele formulário da Amanda já no formato de fluxo, né? O que é operação, o que é transporte dentro daquela atividade, enfim, né? O que eventualmente envolve armazenagem, né? Muitas vezes eu vou ter processos que dependem vou ter processos onde daqui a pouco uma das atividades do processo ela tem que ser precedida por uma outra. Né? Então, muitas vezes, daqui a pouco eu tenho que ficar esperando, né? Obviamente que o importante, o ideal é eu reduzir esse tempo de espera, de inspeção, ao máximo que eu puder. Né? Claro que de inspeção diminuir no sentido também de não também deixar de ter qualidade por conta disso. Né? Então, são questões que têm que ser observadas. Tranquilo? Era isso, Elisandro, que tu queria... Isso aí mesmo. Aí mesmo, beleza. Né? Então, de fato, varia muito de empresa para empresa, né? Tem algumas que vão ser mais metódicas, assim, né? Vamos pensar aí, tu que trabalha na indústria, né, Elisandro? Segundos dispendidos a menos num processo, né? Ao longo de um processo repetitivo, né, que acontece inúmeras vezes durante o dia, né, em um mês vão representar um valor significativo, e em um ano, daqui a pouco, podem acarretar numa economia de milhões. Né? Então, para algumas empresas são muito metódicas nisso, né? E aí, obviamente, incorporando mais questões a esse formulário de operação padrão. Certo? Joinha. Então, continuando, né, pessoal? Então, todos deveriam, né, desenvolver esse procedimento operacional padrão aí de uma atividade qualquer, né? A atividade era livre, podia ser uma atividade empresarial, né? Um processo empresarial, como podia ser um processo mais simples, né? Como de elaborar um chimarrão, de preparar um chimarrão, de preparar um arroz, enfim, né? Quem quisesse fazer desse tipo de atividade, né? Poderia fazer sem problema nenhum, tá joia? Até porque eu entendo que, para vocês entenderem melhor, é melhor fazer de algo mais próximo, né? Da própria rotina de vocês, né? Até para aprimorar esse aprendizado, certo? Bueno, meus caros, então, dito isto, né, vamos para a aula de hoje, né, para o conteúdo da aula de hoje, para o aporte teórico do conhecimento, né, o nosso ATC, né, que se refere à dimensão humana da qualidade e os 5 sensos. Né, pessoal, acredito que agora vocês entendem, né, o porquê que eu pedi para vocês fazerem aquela atividade semipresencial com um artigo envolvendo os 5 sensos, era justamente já prepará-los para a aula do dia de hoje. Né? O objetivo, então, era esse, preparar vocês para a aula de hoje, certo? Vou entrar aqui na aula, então, de hoje. Pessoal, a única coisa que eu peço agora, tá? Eventualmente não. Né? Na verdade, eu só consigo enxergar vocês, né, quando eu não estou apresentando. Né? Quando eu entro nesse modo aqui de apresentação, eu não consigo visualizar vocês. E nem as questões que vocês colocam lá no chat. Então, por favor, se alguém quiser interromper para fazer alguma questão, faça no microfone, certo? Abra o seu microfone e faça a pergunta. Se por um acaso vocês não têm problema em deixar a dúvida para o final, aí podem escrever pelo chat, tá? Fiquem à vontade. Só dificilmente eu consigo visualizar ali o chat, né, enquanto estou aqui apresentando. Né? Então, vamos lá. Um sistema de qualidade, né, pessoal,
ele não foge daquela teoria geral dos sistemas, né, que vocês devem ter vislumbrado lá em sistemas de informações gerenciais, né, onde a teoria geral do sistema diz que nós temos inputs, né, entradas, então, né, nós temos processamento, né, e temos o output, que seria a saída, né. Então, lá, por exemplo, em administração de processos operacionais, para quem foi meu aluno, vocês devem recordar, né, que um processo industrial, né, ou uma operação, né, na área de serviços, ela envolve esses três elementos principais, né, a entrada de insumos, né, sejam materiais, energia e informação, que vão ser processados, né, dentro da minha fábrica, dentro da minha empresa, e que vão gerar um produto ou serviço até o meu cliente. Né? No sistema da qualidade, né, a gente tem uma visão um pouquinho mais completa, vamos dizer assim, desse sistema produtivo, né, onde eu vou adicionar elementos dentro do meu processo de transformação que vão adicionar valor ao meu produto ou ao meu serviço. Né? Eu não vou adicionar nada ao meu produto ou ao meu serviço que não agregue valor a esse. Né? Eu vou procurar introduzir materiais, energia e informações que vão agregar, então, valor ao meu produto ou ao meu serviço lá na saída. Né? Esses insumos, né, eles vão ser processados. Né, vão ser processados por equipamentos e materiais, né, pelo hardware, então, por procedimentos que seriam, né, os softwares, né, e aqui entra, vamos colocar, por exemplo, o procedimento operacional padrão, né, que é justamente procurar, né, subsidiar o elemento humano a produzir algo, né, que na grande maioria das vezes esteja sempre de acordo com aquilo que foi especificado pelo cliente. Por quê? Porque o cliente aqui, ele é o rei do nosso negócio. Né? Ele quer um produto com valor agregado, né? Ele quer um produto de qualidade. Né? Mesmo que o objetivo da gestão da qualidade seja estar em conformidade com as especificações, né? Mas, claro, a partir disso, né, assegurar ao cliente, né, um padrão mínimo aí, ao menos de qualidade nos produtos e nos serviços que nós oferecemos, de forma, obviamente, a gerar faturamento aí para a nossa empresa. Certo? Bueno, para que isso aconteça dentro da organização, né, o ser humano ele é essencial, né, pessoal, por mais que nós tenhamos, né, a automatização de muitas atividades, de muitas tarefas, né, já faz aí desde a Revolução Industrial que dizem que nós vamos ser substituídos pelas máquinas. E, de certa maneira, estamos sendo substituídos sim, mas ao mesmo tempo tem sido uma frequente, né, a criação de novas atividades, de novas tarefas, né, que as máquinas ainda não realizam. Né? Vamos pegar, por exemplo, né, na minha época de infância, né, se me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, eu normalmente respondia que eu queria ser jogador de futebol. Né? E, obviamente, que muitos meninos ainda devam responder isso. Né? Mas hoje eu vejo muita gente, né, tanto meninos quanto meninas, respondendo que querem ser youtubers, por exemplo. Né? É uma profissão que não existia anteriormente. Né? E agora existe. Né? De fato tem, né? Claro que é um número pequeno, né? Mas existem pessoas que ganham efetivamente bastante dinheiro, né? A partir, né, dessa atividade, né? Que, enfim, né, às vezes eu fico até apavorado, assim, como tem gente que está ganhando dinheiro com certos vídeos que a gente vê, né, e que, principalmente, por exemplo, que a minha filha vê, mas enfim, né, ganho, né, não dá para dizer que está errado, né, enfim. Bueno, e para que o ser humano contribua de fato para a nossa organização, né, nós temos uma hierarquia, né, que foi identificada lá pelo Maslow, ainda no século passado, né, no início do século passado, né, onde o ser humano ele tem uma hierarquia de necessidades as quais ele
precisa preencher, né? E isso, de fato, é uma hierarquia. Por quê? Porque eu tenho necessidades mais básicas, como as fisiológicas, né? Onde eu preciso respirar, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, né? Para ter uma qualidade de vida mínima. Mas, supridas essas necessidades fisiológicas, eu vou procurar um próximo patamar, né? No caso de segurança, né? A partir de um emprego ou de um negócio, né? Da busca de saúde, né? Da propriedade de bens. Né? Depois, satisfeito, né? esses elementos, né, essas necessidades, eu vou para as necessidades sociais, né, de família, de amizades, de amor. Mais adiante, de estima, né, com a confiança, buscando o respeito dos outros, né, reforçando a autoestima. E, por fim, né, a necessidade de autorrealização, né, de crescer, de me desenvolver, né, de desenvolver autocontrole, independência, né, de se mover por novos desafios, enfim. Né? Essa é a famosa hierarquia das necessidades humanas. Né? A pirâmide, né, como está representada aqui e está representada em muitos livros, é uma livre adaptação da teoria do Maslow. Tá? Eu gosto de dizer sempre isso, né, que essa teoria, essa pirâmide não foi ideia dele, né? Isso foi, vamos dizer assim, um recurso didático para facilitar, né, um recurso didático visual para facilitar a explicação dessa teoria, né, da hierarquia das necessidades humanas, certo? Bom, alguns comportamentos padrões dentro do comportamento humano, né, com perdão da redundância. Tá? Em geral, as pessoas, claro, né, pessoal, não necessariamente, né, eu estou né, totalmente de um lado ou de outro. Né? Eu sempre gosto de dizer, né, que normalmente o ideal na vida é a gente ter certo equilíbrio, né? Então eu sempre gosto de pensar numa escala, né, de 0 a 10. Né? Então, por exemplo, as pessoas, né, como comportamento padrão, buscam obter o prazer ou evitar a dor. Né? Tem muitas pessoas são movidas, né, muito pela questão de obtenção do prazer. Né? Isso é algo fundamental na vida delas. E outras, né, buscam evitar a dor, evitar o fracasso, né, de todo jeito. Né? Então, normalmente tem uma postura mais defensiva. Por outro lado, né, pessoal, agora vamos pensar numa pessoa que busca o tempo todo apenas evitar a dor e nunca obter o prazer. Normalmente ela vai ser uma pessoa frustrada, porque ela vai deixar de fazer muita coisa. Né? Por outro lado, se eu ficar numa busca em nível 10, né, dentro dessa nossa escala, de busca só de prazer, sem pensar em eventuais consequências, né, eu também tenho grandes chances aí de me frustrar. Né, tanto de uma forma ou de outra. Agora, se eu conseguir trabalhar isso de uma maneira equilibrada, né, tende a ser melhor. Ao mesmo tempo, a questão de que alguns colaboradores são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos, né, e isso também a gente pode colocar numa escala. Né, obviamente que alguns mais pendendo para introversão e outros para extroversão. Né. Tem aqueles que são associadores, né, que, por exemplo, gostam de trabalhar em grupo, né, assim como tem aqueles que não gostam. Né? Isso a gente vê até em sala de aula. Muitos alunos, eu falo em trabalho em grupo, não, professor, pelo amor de Deus, né? Tipo, não gostam. Já outros, né, preferem. Né? E alguns vão dizer, normalmente quem prefere é aquele que de repente vai na carona dos outros. Não necessariamente. Né? Inclusive, os trabalhos em grupo são uma boa escola de liderança, né, para o futuro de vocês dentro das organizações. E também, né, pessoal, diante dessa diferença de comportamento das pessoas, obviamente que as formas de convencê-las são diferentes. Né? Muito baseado, né, nesses comportamentos padrões, mas também, né, pessoal, até mesmo aqui, onde elas estejam aqui nessa hierarquia das necessidades. Né? Então, por exemplo, para uns,
né? Vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Bem pessoal mesmo, né? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, né? Eu tinha, né, vamos dizer assim, uma necessidade de aprovação muito grande, né? Eu queria continuar nessa profissão. Então, lá no início, né, eu lembro que trabalhei, vamos dizer assim, que nem um condenado, né, preparando aulas, lendo, pesquisando, né, nas atividades de consultoria mesmo, muitas vezes me lembrava de coisas que eu poderia levar para a sala de aula. Então, eu estava 100% focado nisso, né? E normalmente quando a gente está 100% focado em alguma coisa, a gente tem bastante sucesso. Já hoje, óbvio, eu adoro dar aula, né? Não quero deixar nunca de fazê-lo, mas, né, eu já, vamos dizer assim, eu não estou 100% focado nisso. Eu também hoje, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu era solteiro. Hoje eu tenho esposa, tenho filha, né? Então a gente vai dividindo um pouco o foco das coisas, né? Não que a gente vai deixar a peteca cair, mas é diferente, né? Vocês, né, quem tem mais experiência sabe disso, né? É fato. Mas, claro, dependendo, vamos supor, né, por um acaso, não aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido. Nós tivemos alguns colegas que deixaram a instituição alguns aí já há 2 anos, outros há 1 ano, enfim, né? E daqui a pouco eles vão focar, por exemplo, em se recolocar, que poderia ser o meu caso, entendeu? Então, a gente sempre acaba distribuindo o foco um pouco, né? Então, isso pesa exatamente nessa própria questão aqui, né? De formas de convencimento. Tá? Alguns fatores aí motivadores, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas. Conhecer a meta, ter uma visão. Pessoal, isso eu falo em administração estratégica, né? A visão da empresa ela precisa ser compartilhada, né? As pessoas precisam conhecê-la, né? Até para compreender as metas que elas precisam alcançar, né? Isso dá uma sensação de pertencimento, né, aos colaboradores, né? E se eles participarem da elaboração, muito mais, né? Porque eles se sentem corresponsáveis por fazer aquilo acontecer, certo? Eu escutei aqui bipar, então acho que algum colega está querendo entrar na aula, certo? Autorizei aqui. Bueno, voltando então, né? Então, a questão de sucesso e fracasso como motivador, né? Então, eventualmente, né, como a gente falou antes, né, alguns buscam obter o prazer ou evitar a dor. Aquele que tem como evitar o fracasso como motivador, né, eventualmente dá para se trabalhar nessa linha, né? Ó, se nós não fizermos isso, né, infelizmente, os nossos cargos podem ficar à disposição. E isso para ele é um baita motivador, né? Mas para outro não, né? Mas está me ameaçando, né? Agora, se tu falar para ele, olha, se nós formos bem-sucedidos nessa tarefa, temos chance, por exemplo, de promoção, né? Isso vai motivar ele horrores, né? Então, a gente acaba tendo que conhecer, né, os nossos colaboradores e compreender, né, como motivá-los efetivamente, né? Obviamente, né, também a partir do ambiente físico, né, onde a gente tem, por exemplo, os próprios 5 sensos, né, o programa 5S aí como um colaborador, que a gente vai falar depois um pouquinho mais. O próprio ambiente psicológico, né, é importantíssimo, né? A gente sabe que tem muitas organizações onde o ambiente é doentio, como se fala, né, um ambiente ruim, né? E um outro fator fundamental é ser ouvido, né? As pessoas querem ser ouvidas, não necessariamente tudo aquilo que elas nos sugerirem vai ser implantado, né? Mas só o fato de escutar, né, de contra-argumentar, enfim, isso é algo que é importantíssimo. Todos querem ter, né, querem ser escutados, né, querem ter a possibilidade de contribuir, né? Agora, os fatores que desmotivam, né? Um chefe que rouba o mérito das ideias dos outros, né? Isso é algo que acaba, né? Num primeiro momento, o chefe pode até se dar bem, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas acabam
não contribuindo com ele justamente por saber dessa característica dele, né? Algo que efetivamente desmotiva os times de trabalho. Né? Não saber quando se está tendo êxito, né? Isso aqui é algo fundamental, né? O fornecimento de feedbacks, né? Para que as pessoas saibam do seu desempenho, né? E, obviamente, quanto mais eu puder ter indicadores, né, que consigam balizar os colaboradores, melhor, né? Eles conseguem daí fazer a autogestão, né, do seu desempenho dentro de indicadores pré-estabelecidos. Né? Normas e regulamentos impostos sem consulta, né? Isso normalmente é um pano para manga, né? Embora em algum momento pode ser necessário, né? Eu já vi, por exemplo, empresas em um dado momento, né? Isso hoje é bastante comum, né? Que restringiram lá no início da internet alguns acessos, né? Ou acesso total, né? Porque a produtividade vinha caindo. Né? Eventualmente isso pode ser necessário, né? Mas é interessante que daqui a pouco haja um pré-aviso, ao menos, né? Que isso seja dito, se não diminuir a utilização da internet durante a execução do trabalho, nós vamos ter que tirar o acesso, ou reduzir os acessos, ou só dar acesso a quem realmente precisa, né? Claro que isso é um exemplo de uma discussão que eu presenciei, né? Hoje, na verdade, já a discussão está muito relacionada ao celular, porque não preciso do computador da firma, da empresa, muitas vezes para acessar a internet. Eu posso fazer pelo meu próprio smartphone. Né? Então, um exemplo aí, trazendo aí para um momento mais atual. Né? Alguém resolvendo problemas por você, né? As pessoas gostam também de resolver problemas, se motivam por isso, né? E a crença de que sua presença não faz diferença. Isso aqui também é bem desmotivador, né? Estar lá só por estar, né? Não contribuir é algo que acaba fazendo com que alguns profissionais, inclusive, acabem deixando a função, né? Pedindo demissão por conta disso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com profissionais, né, que estavam afastados e que voltavam para dentro da organização na qual eu trabalhava e eram colocados em funções subalternas, ficavam lá sem fazer nada, efetivamente, né? E não era raro as pessoas até se demitirem, era uma estratégia da empresa, particularmente eu achava muito ruim, né? Mas era uma forma que eles tinham de lidar com a questão de quem saía, né, e depois queria retornar era, né, autorizado pelo médico do INSS, do perito, né, a voltar às atividades. Né? Enfim. Depois, as crenças da qualidade, né, a simplicidade, a autonomia e a autenticidade são elementos importantes. A crença e respeito ao ser humano, né? A crença de que tudo pode ser melhorado, né? Que inclusive dá base à melhoria contínua. A sinergia e a participação de todos, né? A sinergia aqui no sentido de estarem todos voltados, né? Para os mesmos objetivos, né? Aqui tem um videozinho, tá, pessoal? Aqui tem um endereço que vocês podem acessar, né, para ver um videozinho que fala um pouco bastante dessa questão de sinergia e participação, um vídeo curto, 5, 6 minutos. Depois, a criatividade, né, que é um item importante, né, a ser colocado. E também de ser o exemplo, né? A liderança é importante, né? Ao demonstrar que todos são responsáveis pela qualidade, certo? Só um momentinho, pessoal. Retornei.
Só um segundinho para resolver as questões do trabalho remoto, né? Hoje mesmo estava dando uma entrevista para a Ubra TV, falando aí dessas questões, né? Não sei se vocês escutavam aí de fundo, mas minha filha chegou em casa impossível, né? Manhosa, enfim, né? Coisas que acontecem. Bueno. Alguém falou alguma coisa? Eu quero falar, por favor, dê à vontade. Professor, eu estava até falando com meu marido aqui agora que eu acho que é muito mais difícil para vocês ministrarem a aula, porque geralmente, assim, o pessoal fica mais só ouvindo, né, com o fone desligado, e aí não consegue ver a nossa cara, assim, né, se tá ali, se tá, e eu acho que se sente meio falando sozinho, assim. Hoje eu estava pensando sobre isso e deve ser bem complicado. Sim, não, tanto que aconteceu, né, não comigo, né, mas acho que eu relatei no início do semestre, um colega, né, que ficou dando aula durante 30 minutos para ninguém. Ele achava que estava dando aula, né, e o pessoal quieto do outro lado, enfim, ele achou que estava tudo bem, né, até que ele olhou o celular dele e tinha mensagem de alunos dizendo que ele estava, na verdade, offline, né, que a conexão dele tinha caído. Então, de fato, né, tem até meme já sobre isso, né, vocês enxergam a minha tela, né, por exemplo, né, onde as pessoas, né, estão cada vez mais sujeitas, né, a esse tipo de situação, mas enfim, é algo contornável, e o legal é que, em geral, né, eu vejo que vocês alunos estão sendo bem receptivos a isso, né. Por favor, fale. Não, eu vi uma situação até dessas questões de meme, assim, mas essa até não era engraçada, de uma professora que, enfim, não apareceu nenhum aluno acessou, e ela teve que dar aula igual para deixar gravado. Daí ela teve que dar aula para ninguém, porque a instituição pedia que ficasse gravado. Ah, sim. Eu ainda não tive essa questão, né? Embora já tenha dado aula para 5, 6 alunos, né? Mas, enfim, eu acho que era pior quando a gente ia para a sala de aula e daqui a pouco tinha muito pouco aluno, né? Era pior do que... Porque daí tinha toda a movimentação de ir, né? E não ficava gravado, né? Tu estava dando aquela aula naquele momento, né, e sabia que ninguém ia assistir depois, né, agora não, pelo menos a gente fala, né, tá aqui desenvolvendo o conteúdo, e mesmo que nem todos consigam acessar naquele exato momento, a gente sabe que depois acessam, né, hoje o próprio YouTube nos dá estatísticas de visualização, então a gente consegue ver, né, o quanto que vocês participam também depois, né, porque e até para retomar conteúdos, né, acho que tem sido bem legal, assim, no sentido de que daqui a pouco vocês vão lá naquela aula e assistem de novo, né, para reforçar, enfim, isso eu estou achando bem legal. Né? Isso é bem positivo, de poder reassistir as aulas, enfim, é os prós e os contras, né? Exatamente. Tudo tem seus prós e seus contras, bem verdade, né? Bom, falando aqui então sobre poder, né, dentro das organizações, né, ó, tá rolando um som aí de que normalmente eu escuto na academia, né? Mas enfim, tranquilo, faz parte. Vamos lá. Falando então agora das relações de poder dentro da organização, né? Nós temos 3 formas. A primeira delas é o poder coercitivo, né? Que acontece a partir da coerção, da obrigação das pessoas em realizar as tarefas, né, em coagir as pessoas para fazê-lo, né, aquele formato meio capataz, né, de chefe, né, aqueles capatazes de fazendas, né. Esse tipo de poder, ele normalmente gera um comportamento alienado. Por que isso? Porque as pessoas vão executar as tarefas enquanto são obrigadas, coagidas a fazê-lo. Mas no momento que sai, né, o agente, né, que provoca a coerção, elas acabam deixando de fazer, né, e muitas vezes elas lutam e também se revoltam contra a sua ação. O que quer dizer isso? Muitas vezes um gestor que quer dominar as pessoas, vamos dizer assim, pelo medo, né, ele acaba que num determinado momento que precisa que a sua equipe o defenda, eles vão
né? Simplesmente cruzar os braços ou até pior, até vão, né, vamos dizer assim, ajudar a massacrá-lo, se a situação permitir, né, por assim dizer. Né? Já o poder monetário, né, se refere a uma resposta mais calculativa, né? As pessoas trabalham, né, de acordo com a remuneração oferecida, né? Eles avaliam se aquela remuneração, né, compensa o trabalho que foi solicitado. Né? Então, isso muitas vezes, isso rege um pouquinho, por exemplo, a questão da própria hora extra, né? Alguns acham que compensa, outros não, claro que também varia do salário de cada um, enfim, né? Mas a resposta é efetivamente calculativa. E por fim, o poder participativo, né? Esse sim, o mais aconselhável, né? Onde as pessoas elas se sentem parte do todo, né? Desde o processo onde se estabelece os objetivos até a avaliação dos resultados. Né? E aí, por consequência, o engajamento tende a ser maior. Obviamente que essa gerência participativa tem que acontecer na prática, né? Ela não pode acontecer como aqui nessa nossa historinha, né? Onde vocês veem a imagem, né? Uma das secretárias assistentes pergunta para a outra: como está indo o seu chefe com a aplicação da gerência participativa na solução de problemas? E a outra responde: muito bem. Primeiro ele se informa sobre o problema, pondera, estuda-o profundamente, passa dias e noites debruçados sobre o caso, até achar uma solução. Aí, então, ele participa o resultado a todos nós. Obviamente que essa não é a participação que se espera, né? Mas sim aquela onde as pessoas criem os sentimentos de fazer parte, de tomar parte e ter parte dentro da organização, dentro do processo, dentro das atividades que lhes são conferidas. Né? A gestão pela qualidade total, né, pessoal, ela é uma filosofia na sua essência de administração participativa, né, onde tem como pressupostos básicos o quê? Que todos pensam, todos podem e todos devem colaborar. Né? Nada melhor do que as pessoas que executam as atividades, os processos do dia a dia, sejam capazes de contribuir, né, com melhorias nesses processos. Né? Obviamente que para isso acontecer de uma forma bem sucedida, né, nós temos alguns fatores críticos do sucesso aí na qualidade total. Primeiro, a liderança das chefias, né, que precisam estimular as pessoas, né, por exemplo, a participar. Né? Também a própria questão de educação e treinamento dos colaboradores para que isso realmente aconteça. Né? Não pode acontecer, né, como nesse barco aqui, né, onde os colaboradores da parte da frente do barco, né, dizem: calma, o furo está no lado deles. Né? Embora eles possam submergir primeiro, né, todo o barco vai afundar, uma vez que todos eles estão no mesmo barco. Né? Pensem aqui esse barco como sendo a empresa. Né? Se o setor de vendas naufragar, né, a empresa naufraga. Se o setor de produção naufragar, a empresa vai junto. Se o setor financeiro naufragar, também. Se a gestão dos recursos humanos naufragar, a empresa também vai junto. Né? Afinal, a empresa não é melhor nem pior do que a soma dos seus colaboradores, do seu capital intelectual. Né? Uma empresa, então, não é nem melhor, né, nem pior que as pessoas que a organização possui. É importante lembrar que grandes conquistas resultam no somatório de pequenos esforços de todos, ao invés de grandes esforços de pouca gente. Né? Então, é pouco esforço de todos, né, ao invés de grande de alguns. Né? Aqui uma historinha da qualidade, né, sobre quem é responsável, então, pela qualidade dentro da organização. Esta é uma história sobre 4 pessoas, chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. A qualidade era um serviço importante a ser feito, e todo mundo estava certo de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito.
Alguém ficou zangado sobre isso porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um podia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não o faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Essa historinha aí nos faz refletir, né? Em relação à mudança de comportamento que deve acontecer dentro das organizações que trabalham pela gestão da qualidade, né? Pesquisas indicam que 50% das pessoas mudam facilmente, né? Se convencidas, né, da necessidade da mudança, mudam tranquilamente, né? 30% vão mudar com esforço e bastante treinamento. E 20%, né, infelizmente, sofrem lá daquela síndrome da Gabriela que eu falei para vocês. Eles não têm condições de mudar, não conseguem mudar, eles combatem a mudança, né, ou até mesmo a gente pode dizer que são malas sem alça, né, eles não, até por uma questão muitas vezes de poder, né, de dominar aquela atividade, aquele processo e querer manter a lei do menor esforço, né, elas acabam tendo esse tipo de comportamento. Obviamente que se deve tentar sempre ao máximo, né, evitar medidas mais drásticas, mas eventualmente aí, né, acaba sendo necessário, né, tirar a laranja podre do cesto, né, para não contaminar o resto. E aí o profissional da qualidade, né, pessoal, com as características que lhes são peculiares, que lhes são exigidas, né? A primeira garantia careca de saber que a qualidade dá lucro, né? Olhos abertos para o foco no cliente, ouvidos atentos aos feedbacks, né? Não só para dar, mas também para receber feedback dos colaboradores, faro para eliminar desperdícios, né? Peito para realizar mudanças, que muitas vezes, né, quase sempre são necessárias, estômago para digerir as barreiras, né, que vão acontecer ao longo do caminho, uma mente preparada para imaginar ações preventivas, elogios e repreensões para educar, né, para colaborar com o crescimento e desenvolvimento dos seus liderados, mãos à obra, né, uma vez que a qualidade ela começa pelo exemplo, né, a gestão como um todo, né, ela inicia pelo exemplo, coração aberto às críticas, né, como oportunidades de melhorias, né, e de dirigir seus passos na sequência do PDCA. Esse é o profissional que se espera da qualidade. Né? E aqui, pessoal, os 5 sensos, né, os quais a gente comentou no início da aula de hoje, né, o senso de descarte, de arrumação, de limpeza, saúde e disciplina, né? O primeiro senso, então, ter só o necessário, na qualidade certa, livrar-se do inútil, né? Também pode ser chamado de senso de utilitarismo, né? Tudo aquilo que nos ainda é útil a gente mantém, mas aquilo que, por exemplo, está nas nossas gavetas, nos nossos arquivos, na nossa área de trabalho, que não são mais necessários, a gente descarta, deve descartar. Né? Depois a arrumação, né? Cada coisa em um lugar definido e apropriado, né? De maneira ordenada, né? Que facilite depois a localização. A limpeza, né? Cuidar para limpar e também para não sujar, né? Manter limpo sem pó e lixo. A saúde, né? Referente, então, à qualidade de vida no trabalho, né? A segurança do trabalhador. E, por fim, a autodisciplina, né? Fazer, então, as 4 fases anteriores, os 4 centros anteriores acontecerem, né? Naturalmente, né? Como nessa figurinha aqui, nessa charge, né? Onde em cada dia da semana eu realizo, né, um dos censos, né? E vou fazer isso semanalmente para exercitar o senso de autodisciplina. Né, justamente para continuar melhorando continuamente, né, no formato aí de uma escada, né, de estar sempre subindo degraus aí da qualidade. Certo? Tranquilo, meus caros? Emitam sons, teclem no chat, agora eu estou enxergando o chat de novo. Tranquilo.
Beleza. Tranquilo, prof. Joia, obrigado, Patrícia. Obrigado, Ariane, Miguel, Suzana, Deise, Sabrina. Joia, joia. Bueno, meus caros. A partir do que eu expus agora para vocês, tá? Vocês têm um trabalho discente efetivo a ser realizado. Inclusive, para minha surpresa, eu já vi que tem 11 alunos que já responderam muito bem. Né? Na verdade, são 3 perguntas, né? Associativas, né? Que vocês vão responder e vai servir aí como uma revisão do que nós vimos na aula de hoje. Certo? Dúvidas, questões, sugestões, o que vocês tiverem aí para me dizer, né? Se não quiserem fazê-lo agora, vocês podem fazer pela sala de interação, né? A sala de interação da aula de hoje, ou aqui pelo campo mensagens, certo? Beleza. Então, meus caros, face isso, né? Face a isso, eu me despeço, né, de vocês, né? Desejando aí que tenham todos uma excelente semana, né? E nos vemos aí, então, na próxima terça aí com o próximo assunto da nossa disciplina. Ok? Boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, Igor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.